Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem. Hoje a gente vai para a questão 137 do Enem 2024. Só para lembrar, eu estou levando em consideração como referência o caderno amarelo, mas você pode encontrar essa mesma questão em outros cadernos. Só procurar onde está a questão que eu vou ler agora, que é a questão que a gente vai botar aí. Produção, coloca na tela a questão aí para a gente ler. Então, a questão é o seguinte. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Então aí é dada essa tabela para a gente. E aí embaixo vem continuando, né? Diz assim, nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi... Então vamos lá para a gente analisar essas informações aí. Não escrevi nada no quadro, porque o que a gente vai ter aqui? Nesse quadro que a gente tem, ele fala justamente, ele mostra os meses e a média mensal da umidade relativa do ar em porcentagem. Tem muita gente que olha para essa questão e pensa logo a questão de porcentagem, porque eu estou vendo uma porcentagem aqui. E na verdade não é. Olha só, ele te dá a média de cada mês e olha o que ele pede lá embaixo. Na parte de baixo, assim, nessa cidade... A mediana desses dados, a questão está te pedindo o que? A mediana. É isso aqui que a questão está te pedindo. Se a questão está te pedindo a mediana, então a gente vai trabalhar com medidas de tendência central. E justamente ele começa te dando algumas medidas de tendência central, né? Que é a média em cada mês. Então, deixa eu colocar essas médias no quadro agora. Em maio era 66, tá? Em junho, 64. Depois, 54. 46, 60 e 64. Então, olha só. Maio, não é isso? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, aqui estão os meses. Aqui é a média de cada um. O que a questão quer? Mediana. Como é que a gente calcula a mediana? Que não tem mistério para cálculo de mediana. Cálculo de mediana, eu preciso colocar em ordem crescente os valores e identificar o termo que fica bem no meio. Então, o que a gente vai fazer? E aí, o que a gente começa? A gente começa do menor. O menor aqui é o 46. Eu gosto de ir riscando para depois não me perder no que é que falta. Vou colocar aqui em ordem, 46. Depois do 46, pela ordem que eu tenho, 54. Depois do 54, seguindo a ordem, seria o 60. Depois do 60, seguindo a ordem, eu tenho 64 e 64. Tenho dois, então eu vou colocar aqui 64 e 64. E o último, 66. Fui riscando aqui para a gente ter certeza que colocou todos os valores. A gente colocou todos os valores aqui. E agora eles estão em ordem, tá? Uma dica até para vocês para identificar qual é o valor que fica bem no centro. Vai riscando as extremidades também, que vai te ajudando. Ó. 46 com 66, vai riscando as extremidades, que a gente vai encontrar o que está bem no meio. 54 com 64, eu não tenho um único termo que ficou bem no meio. Eu tenho, na verdade, aqui, ó, dois valores que ficaram no meio. O que acontece? Quando você está calculando mediana, quando você encontra um único valor que fica no meio, você já encontrou a mediana. Nesse caso que a gente tem dois valores que ficaram no meio, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a média aritmética desses dois valores. Então a gente vai aproveitar e lembrar uma outra medida de tendência central. Como é que a gente calcula a média aritmética? Eu somo os valores e divido pela quantidade de valores que foram somados. Ou seja, vamos lá, como é que faz isso? A gente vai somar 60 mais 64 e vai dividir por 2. Por que eu divido por 2? Porque eu tenho dois valores sendo somados. É só por isso. Então, 60 mais 64, 124, dividido por 2 vai dar 62. Pronto. Essa daqui vai ser a mediana. Observa que seria o valor que ficaria, olha, exatamente no meio entre 60 e 64, seria o 62. Então, qual é a alternativa que a gente vai marcar? Letra E. Galera, então aqui a gente encerra mais uma questão do Enem, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações da próxima aula. E essa era a aula que a gente tinha para hoje. Até mais, valeu!